Hello, Nono Ano. How are you doing? How's it going? I hope you all are well. So, this is our class number 13, and I'm going to conclude the exercises, the correction of the document word that I sent to you in the last class, okay? And of course, we are going to end the subject of past perfect and past perfect continuous, okay? So, let's get started. So, this is the exercise of Sam, the student Sam, okay, that I call him Sam, and it is like that. Let's correct it. The number one is like this. When I arrived at the cinema, the film, e a gente tem o verbo start. We have the verb start. Então, ficou had started, because we use o verbo have no passado, had, e a gente usa o verbo start no particípio, no participle. Então ficou had started, ok? Number two ficou had lived. Number three ficou after they had eaten the shellfish, they began to feel sick. Ou seja, had eaten. Esse é o particípio do verbo eat, tá? Vamos lá, número 4. If you had listened to me, you would have got the job. Então, ficou had. E o particípio do verbo listen, que é ouvir, é listened. Listened. Pessoal, não se fala listened não, tá? É listened. É como se o T não existisse. Number 5. Julie didn't arrive until after I had left. Ou seja, had, verbo have no passado, e o leave na forma do particípio é left. Ok? Number 6. When we had finished dinner, we went out. Ou seja, had finished. Ok? Finished. Não vou traduzir essas frases, pessoal, todas, porque agora não é importante. Agora a importância é você saber colocar dentro de uma frase o past perfect, ok? Number 7. The garden has died because it had been dry all summer. Então é had, verbo have no passado, e o verbo to be no particípio, que é been, B-E-E-N, tá? Number 8. He had met her somewhere before. Então, I had met. Verbo have no passado e met, que é o meet, que é conhecer, no particípio é met, ok? Vou apagar aqui em cima para colocar o 9 e o 10. Nove. We were late for the plane because we had forgotten our passport. Então é had, verbo had, que é ter no passado, e o forgot, que é esquecer, no particípio. Fica forgotten, ok? Assim que se fala. Aprendam a falar as coisas direitinho, que também isso aí vai valer ponto na testagem ou na prova. E a última, number 10. She told me she had studied a lot before the exam. Então, esse study aí, estudar, vai ficar had, obviamente antes, e o verbo study fica studied, no particípio, in the participle, Let's continue. Agora as frases terão past perfect na forma negativa. Atenha-se à estrutura correta desse tempo verbal ensinada na videoaula e na aula interativa. Então, tem que colocar nessa mesma estrutura, só que na forma negativa, ok? No past perfect, tá? Então, vamos apagar aqui as respostas. Vamos fazer agora do 11 até o 20. From 11 to 20. From 11 to 20. So, 11. The grass was yellow because it, o quê? Hadn't. A gente vai pegar o verbo have, coloca no passado e acrescenta NT apóstrofo para ficar negativa. Vai ser assim com
todas as frases. Então, hadn't vai ser sempre assim, tá? E o verbo a gente coloca no particípio, simples assim. Então, hadn't rained, não havia chovido. Number 12 ficou, the lights went off because we hadn't paid, não tínhamos pago a conta de luz. Number 13, the children hadn't done, elas não tinham concluído, não tinham feito o que? Seus deveres de casa. Number 14, they hadn't eaten, então eles não tinham comido, eaten. 15, we couldn't go into the concert because we hadn't brought. Nós não tínhamos trazido. Brought. 16, Julie and Anne hadn't met. Então, hadn't met. 17. Não, desculpa, gente, eu coloquei aqui na 16, eu coloquei a de baixo. Na 16 fica hadn't visited. Sorry. I jumped forward. Hadn't, deixa eu ver, 16 hadn't visited, ok? Visited. Não tinham visitado. E a 17, que é 17, que é essa da Julie e da Anne. Hadn't met. Ok? 18, I hadn't had. Eu não havia tomado café da manhã quando ele chegou. Então, hadn't had. Agora eu vou pagar aqui em cima para colocar 19 and 20, tá? 19 and 20. 19 ficou hadn't used, não tinha usado. E o 20 ficou hadn't studied. Studied, ok? Finalizamos essa parte e vamos para a próxima. Aqui a gente tem primeira tirinha, segunda tirinha e terceira tirinha. Então, qual delas, a pergunta era qual delas, cadê? Aqui, qual das tirinhas acima contém a frase no past perfect? A resposta correta era a primeira tirinha, essa daqui, tá? Por quê? Cadê essa frase? A frase tá tão embaçada aqui que eu vou colocar aqui, o Sam colocou. Ele colocou, I fed the cat after mom and dad had left. Então, era essa frase aqui, pessoal. I fed, eu alimentei, the cat, o gato, após mom, após mamãe, and. Esse and aqui, pessoal, representa and. Em inglês, muitas vezes os escritores nativos, eles usam só a palavra, só a letra N, tá? Então, é mamãe e papai. Dad, vou ter que continuar aqui embaixo. Had, haviam, tinham, left. Partido, saído, tá bom? Então, essas são as respostas. Agora, pessoal, finalizei o Past Perfect com vocês e vou para o Past Perfect Continuous, que dá aquele sentido de continuidade, que finalizou algo que estava no passado. Vou explicar melhor aqui com a matéria, tá bom? Então, isso não tem no livro. Se vocês quiserem anotar,
para quando vocês forem estudar, ter algo a mais para estudar é importante, tá bom? Leiam comigo aqui, ó, Past Perfect Continuous. Qual é a estrutura dele? A gente tem um sujeito, vamos arrumar um sujeito aqui, tá? Ó, vou colocar aqui um sujeito, vai ser o Samuel. Samuel é o sujeito aqui da frase. Aí ele tá dizendo que eu tenho que ter mais o had been. Então, Samuel had been. E eu ainda tenho que ter mais uma coisa. Um verbo com terminação de ing, ing. Vamos pensar num verbo aí. Vamos lá, vamos pensar em comer, eat. Ó, isso aqui é o verbo eat, comer. Só que ali tá falando que tem que terminar com ing, ó. Então, essa é a estrutura do past perfect continuous. Aqui eu tenho um past perfect, porque eu tenho um verbo have no passado, eu tenho o verbo no particípio e eu acrescento mais um verbo com terminação de ing, que traz essa continuação, continuous, por isso é continuous. Então, Samuel had been eating. Samuel tem estado comendo, tá? É uma coisa que Samuel já vem fazendo. E continua ou não, tá? Continua ou ele tá parando, ou ele parou, mas parou agora, entendeu? É uma coisa que não fica tão no passado como o past perfect. O past perfect, ele é um passado que vem anterior ao past perfect, que é ao simple past, desculpa, que é um passado que fica mais próximo do presente, tá? Então vamos continuar lendo aqui. Usamos o past perfect continuous para indicar a duração de uma ação que começou e terminou no passado. Como assim? Pense no seguinte exemplo. Você combina de ir a algum lugar com um amigo e ele te oferece carona. Imagina isso aí. Você fica esperando durante 1 hora até ele aparecer. No dia seguinte, como você contaria isso para alguém em inglês, tá? No dia seguinte, você vai chegar para mim, a Pro Cris, e você vai dizer isso aqui, ó. Pro, I have been waiting for an hour when my friend finally arrived. Ou seja, Pro, eu estava esperando, ou no inglês, quando a gente vai traduzir para o português, não vou traduzir ao pé da letra, senão não vai ter sentido. Porque se eu for traduzir, vai ficar assim, ó. Eu tive estado esperando, tá? Essa é a tradução ao pé da letra, mas a gente não traduz isso não, tá? Vai falar assim, ó. Eu esperei por 1 hora quando meu amigo finalmente chegou. Ou eu estava esperando por eles, depende. Mas nesse caso aqui é eu esperei por 1 hora quando meu amigo finalmente chegou, tá? Então é quando tem uma duração e quando é um passado que acontece que teve uma continuação. É um tempo, um período. Então você tem uma noção de período, uma noção de tempo, você está falando de um tempo que você levou para concluir alguma coisa, tá? E é uma coisa que pode concluir num passado não tão longe. Então ficaria assim, eu estava esperando por 1 hora quando meu amigo finalmente chegou, tá? Então essa é a estrutura. Acho que não preciso falar mais, eu acho que vocês já captaram que vocês são bem inteligentes. Vou passar as atividades para fixar. Então, ó, anota isso aí. Qual das frases abaixo não está no Past Perfect Continuous? Coloca no caderno de vocês aí, ó. Número 1, você vai colocar qual é a letra. Não precisa copiar a frase inteira, tá? Só coloca aí. Qual das frases abaixo não está no Past Continuous? Façam aí agora, tá bom? Agora vamos continuar. Number 2. Escreva a frase abaixo nas formas negativa e interrogativa. Pega essa frase, escreve no seu caderno essa frase e escreve embaixo primeiro na forma negativa e depois na interrogativa, tá? Terminou, vamos para a próxima. Number 3. Conjugue o verbo to know, que é saber, no past perfect continuous, tá? Você vai usar esse verbo aqui e você vai encaixar numa frase para torná-la past perfect continuous. A dica que eu dou é fazer isso aqui, ó. Pegar essa estrutura aqui. Só que na hora do verbo, por exemplo, it, ao invés de você colocar it, tu vai colocar o know, tá bom? Façam aí. Terminou, dá play, que eu vou corrigir, tá? E aí, vamos lá corrigir? Então, ó, a primeira aqui, ó, essa daqui. Qual das frases abaixo não está no past perfect continuous? Vamos para a primeira. We have been traveling since 2013 ou 2013. Pessoal, aqui eu tenho o had, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo ter no passado, eu tenho o verbo to be
no particípio e eu tenho traveling, um verbo mais ing, tá? Isso aqui com certeza é o past perfect continuous. Letra B. Had you been swimming? Vamos lá. Tenho um sujeito, tenho o verbo have no passado, eu tenho o verbo to be no particípio e eu tenho um verbo com ing. A estrutura está diferente porque é interrogativa, mas não deixa de ser um past perfect continuous, ok? Essa daqui também não é a resposta, tá? Porque eu estou procurando o quê? Uma frase que não está no past perfect, tá? Letra C. It had been raining hard for several hours. Aqui eu tenho, pessoal, um sujeito, tenho o verbo have no passado, tenho o verbo to be também na mesma estrutura do particípio e eu tenho raining, um verbo com ing. Então não é essa. Letra D. You have not been waiting here for 2 hours. Então aqui eu tenho have not, tá na negativa, tá? E o been. Só que o have, pessoal, não está no passado. Para ser past perfect continuous, o have tem que estar no passado, tá? Então não, é a letra D. Podem anotar aí. Letra D. Vamos aqui para a próxima. Número 2. Ficou na forma negativa, ficou she had not been drinking all day, tá? Forma negativa. Forma interrogativa. Had she been drinking all day? Tá bom? Esse had not, você pode escrever hadn't, também igual a gente fez aqui, ó. Hadn't, ok? Então essas são as respostas. E a última aqui. Conjuga o verbo to know no past perfect continuous. Como é que poderia ser? Você escolhe um sujeito e você poderia fazer como você quisesse. Ficou, poderia ficar I have been knowing, you have been knowing, he, she ou it had been knowing, we had been knowing, you e they had been knowing, ok? Essa era a conjugação, tá? Conjugar é o quê? Você pegar todos os pronomes e conjugar os verbos, tá? Mas nesse tempo que a gente tinha pedido é o que a gente está estudando. Bem, pessoal, para finalizar o homework, monte frases no past perfect continuous usando os verbos seguintes. Eu escolhi alguns verbos e vocês vão fazer frases com cada um deles no past perfect continuous. Quais são os verbos? É work, fly, eat, love, trust, drink, live, cry, roar, play, do, occupy, stay, bring and drive. Ok? Vai valer ponto esse aqui também. Entrega até o final de semana, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido. Dúvida é só falar lá no privado do WhatsApp. Chegou a hora de dizer bye bye e see you next class.